ilusório e o livre-arbítrio. Será que realmente estamos escolhendo, estamos determinando o que acontece na nossa vida? Qual é o nosso poder diante de tudo que está nos acontecendo? E o livre-arbítrio é algo que realmente está visível a todos? Todos nós conseguimos realmente ter clareza de quantas possibilidades existem, de o quanto podemos mudar a forma como a gente vê a nós mesmos, o mundo? É o que vamos conversar no vídeo de hoje, sobre essa questão que, de certo modo, sempre nos chama a atenção quando falamos sobre espiritualidade ou religião, quando trouxemos essa análise para o livre-arbítrio. E eu quero dar aqui o meu ponto de vista, a minha compreensão atual para você, baseado nos ensinamentos de Eckhart Tolle, baseado nos ensinamentos do despertar de uma nova consciência, ou ainda baseado na compreensão de que o que somos não é apenas aquilo que vemos, não é apenas o, o eu personificado. E como consequência, podemos extrair daí se estamos controlando, se estamos realmente escolhendo, ou se estamos apenas repetindo padrões. De início é importante lembrar que todos nós temos várias versões, apresentamos várias versões ao mundo, mas essencialmente todos nós temos uma versão autêntica, que não está ligada àquilo que apresentamos ao mundo, mas ao nosso verdadeiro eu. A pessoa que você passou a interpretar, passou a manter vivo na sua mente, a história que você tem, tudo isso não passa de uma identificação. Identificação com o conhecimento, identificação com as emoções, identificação com o passado, identificação com essa história que necessita de futuro. O revelar desse espaço silencioso em nosso interior, o revelar dessa consciência mais profunda que cada um de nós é, revela que tudo isso que nos identificamos, a realidade muitas vezes que vemos a partir de um véu muito pesado, que é o véu dos nossos próprios pensamentos, tudo isso nos distancia desse silêncio interior, dessa calma, dessa paz, dessa completude e, de certo modo, dessa consciência de que o livre-arbítrio ele existe e, ao mesmo tempo, ele não existe. Você pode até achar engraçado, mas você vai entender. Vamos partir do princípio que nós temos, então, uma versão nossa que nos identificamos, que é essa pessoa, que na maioria das vezes é a forma qual a gente conhece os outros também. A gente conhece os outros por ser essa pessoa que possui uma história, que possui essa personalidade, mas internamente temos um eu essencial. Esse eu que a gente acaba se identificando, que é o eu persona, que é a personagem, ou seja, identificado agora apenas como uma pessoa que possui uma história, é o eu ilusório. E ele está sempre no meio do caminho entre o que você faz, o que você fala, as suas relações, porque quando envolvemos essa palavra eu, mim, meu, existe aí uma grande distorção da realidade. Existe aí uma grande distorção, principalmente, sobre quem somos. Porque essa identificação faz com que você viva nesse véu do próprio eu, acreditando que está separado do mundo, de Deus, de todos à sua volta. E é a partir daí que a gente passa a escolher, com base em nosso próprio conhecimento, acreditando que o livre-arbítrio agora parte desse estado de consciência, do eu ilusório. Esse eu ilusório, ele possui sim algumas possibilidades de escolha, mas sem a desconstrução da visão que você tem sobre si e da visão que esse eu carrega sobre o mundo, na grande maioria das vezes as escolhas estão limitadas a uma condição. Qual que é a condição? As condições que estão pré-estipuladas em sua própria mente
em seu condicionamento, em suas crenças. E é por isso que, na maioria das vezes, a gente escolhe, e a partir dessa noção de eu muito limitada ao ego, limitada a apenas a pessoa que você é, essas escolhas, na maioria das vezes, são escolhas que apenas repetem os padrões. Por quê? Porque é como se agora estivéssemos vivendo dentro de uma caixa chamada nosso conhecimento, nossa própria mente, e a partir dali você só consegue escolher o que essa própria mente lhe mostra. Mas mente, aqui, é a parte nossa que cria o pensamento e que está completamente identificada com o passado e o futuro. Qual que é a grande diferença nisso? Escolhas reais só acontecem no agora. E quando estamos desconectados dessa consciência do agora, significa que estamos extraindo conteúdo ou opções, ou estamos utilizando uma base de conhecimento que não é real no agora. Que são as suas memórias? Enquanto estamos identificados com esse eu ilusório, as nossas escolhas elas são repetitivas porque o local onde você vai buscar as informações, você vai buscar as ferramentas, ou seja, você vai ter argumentos, vem lá do passado para fazer novas escolhas agora. Então, a gente sempre fala, né? A pessoa quer escolher uma nova vida, quer viver uma nova vida. Mas a verdade, e usando aí a base como, né, o ensinamento do despertar da consciência, ou o verdadeiro autoconhecimento, a grande verdade é que você não consegue fazer uma nova escolha se estiver usando como base sempre o seu passado. Você não consegue gerar um novo sentimento, uma nova experiência no agora, se estiver utilizando somente seu passado. E por incrível que pareça, 99% estamos usando o passado. Você nunca saiu e nunca sairá do momento presente, do agora, do eterno e contínuo momento o qual você vive. Esse agora, ele é cheio de agoras, né? Cheio de momentos, mas ele é sempre agora. O que acontece é que armazenamos uma informação e chamamos de passado. Imaginamos algo sobre o futuro e sabemos que amanhã será um outro dia e que já tem toda a projeção do que aquele dia será e chamamos de futuro. Mas a verdade é que tanto o passado quanto o futuro, eles não existem em realidade. Eles existem sim como uma dimensão do tempo emprestada do agora. Por que é emprestada? Porque mesmo quando você lembra do passado, mesmo quando você vai ao futuro, você só vai nesse agora através de seus pensamentos. Nessa dimensão, poderíamos dizer que o verdadeiro livre-arbítrio não existe. É por isso que uma compreensão que eu tenho hoje é que quando a gente está dominado pelos pensamentos, quando estamos totalmente identificados com o modo de pensar criado lá no passado, a gente não tem escolha. Não existe uma verdadeira escolha. Existem sim escolhas que podem trazer certas mudanças muito específicas na sua vida. Você faz novas escolhas e você tem um novo trabalho. Você faz uma nova escolha e você tem um novo relacionamento. Você escolhe mudar naquilo que você está estudando e você realmente tem um novo conhecimento. Mas essencialmente para mudar aquilo que você sente, nenhuma escolha real acontece nesse nível de entendimento ou nesse nível de identificação com aquilo que você acredita ser. Por fim, a compreensão que eu tenho é que em nenhuma dimensão o livre-arbítrio é real. Poderíamos dizer que existe um livre-arbítrio. Poderíamos dizer que existe uma só escolha. E essa talvez seja a escolha mais real para mim, né, no meu entendimento hoje. Que é a escolha de você viver com base no seu condicionamento ou viver com base na presença. Viver com base em uma nova consciência e buscar realmente entender, né? Fazer práticas e abrir a sua mente para deixar de se identificar com esse eu ilusório e viver de um novo estado de consciência, ou a escolha, que na maioria das vezes não está perceptível para as pessoas, de se manter nesse padrão. Então, por isso que eu vejo que no padrão condicionado, automático, é um estado, como já dizia Napoleão Hill, alienado do ser humano viver. Porque estamos vivendo com base em um eu ilusório, querendo satisfazer,
querendo tornar realizado esse eu que nunca vai estar completo. Por que que ele nunca vai estar completo? Porque tudo aquilo que ele busca se completar, ele sempre projeta para o futuro. Você já percebeu que muitas vezes quando a gente alcança algo desejado, é muito rápido, já perdemos o entusiasmo, já perdemos a completude de que aquele objetivo que queríamos alcançar iria nos trazer? Na maioria das vezes, é como se estamos sempre na ansiedade de receber a pizza quando a gente faz um chamado, né? A gente faz o pedido de uma pizza e nunca estamos presentes para provar a pizza. Essa é uma analogia que eu lembro sempre, porque quando a pizza chega, que chega para saborearmos, já estamos pensando em outra coisa e já estamos distraídos e apenas provando no modo automático. Esse eu ilusório prova a própria vida e passa o agora de forma muito automática. E é por isso que não se sente completo, porque se só o agora existe, como você vai se sentir completo se o seu estado de consciência, o seu estado de pensamento está sempre no futuro? Embora você esteja, o seu corpo está sempre no agora, a sua mente, aquilo que está roubando toda a sua atenção, está sempre no passado ou no futuro. Ou ainda está projetando nesse agora o filtro do passado. Por isso que nessa dimensão o livre-arbítrio não existe. Agora, por que que o livre-arbítrio, em última análise, no meu entendimento, ele também não é real, embora para as pessoas mais conscientes, mais iluminadas, mais sábias que você possa conhecer? Porque existem dois poréns. Quando estamos, né, duas versões desse não haver escolhas reais. Primeiro que tudo aquilo que você está escolhendo hoje, então, não é realmente uma nova escolha, é sim uma repetição de padrão. E quando você acessa um estado de liberdade, de consciência, de paz, embora possa estar o caos à sua volta, essa dimensão que Jesus chamava de reino dos céus, reino de Deus, que é o estado interior de conexão com o seu ser, essa dimensão vai trazer para você a clareza de que, no fim, é a vida que está escolhendo através de você. E é por isso que quando você está conectado a esse estado mais interno, livre do pensamento, livre dos condicionamentos, quando você se conecta a esse silêncio interior, que é tirar a sua mente da jogada e permitir com que você veja a realidade como ela realmente é, nesse nível você percebe que não precisa existir escolhas desse eu, porque nesse nível ou nessa percepção da realidade, o eu, ele não existe. A sua noção de eu não está mais ali. É a sua presença, é a vida se expressando através de você de forma muito mais clara, muito mais limpa. E aí você percebe que na própria vida existe uma inteligência superior. Essa inteligência superior poderíamos dizer que é Deus agindo através de nós. É Deus que está em tudo e em todos e presente e onipresente em todo lugar. É nesse momento que você percebe, que a gente percebe, que o livre-arbítrio é uma grande ilusão. Mas, como eu falei, talvez exista, e aqui uma percepção realmente particular minha, talvez exista uma escolha. Uma escolha de sair do pecado original e voltar para a dimensão da verdade. Uma escolha, sair daquilo que é ilusório, daquilo que é falso, daquilo que vai lhe trazer desilusão, daquilo que vai lhe trazer desapontamentos e caminhar em direção à verdade. Talvez essa seja a única escolha que permite com que estejamos agora conectados a algo que está escolhendo através de nós, porque é quando você percebe e quando você alcança esse campo de consciência, essa dimensão de liberdade de si mesmo, que você compreende que tudo já é, tudo já está como deveria estar, tudo é completo. Mas o que não estava nessa dimensão do completo, o que não estava percebendo tudo como realmente é, éramos nós. Era aquele eu ilusório que estávamos identificados. Por isso que nessa dimensão compreendemos que existe uma inteligência maior, existe realmente algo, não é alguém, é algo controlando toda a nossa jornada e, de certo modo, fluindo, dando continuidade à nossa própria vida.
Na maioria das vezes, e por isso que essa desconstrução do autoconhecimento, esse despertar para uma nova vida, é basicamente uma entrega que precisamos fazer. É esse eu ilusório aceitar o fluxo, aceitar a si mesmo, aceitar a realidade. Porque na maioria das vezes estamos apenas impedindo que grandes coisas, que grandes milagres, que grandes acontecimentos cheguem até nós. É por isso que é tão fantástico essa jornada de autodescoberta e autodesconstrução. Porque quando você descobre esse espaço, quando você silencia a sua mente, quando você sai do automático, você flui com os acontecimentos, flui com essa inteligência que é a vida. E quando a gente já não está mais resistindo à vida, a gente percebe também que já não há muito a escolher, assim a viver. E essa escolha, esse livre-arbítrio, ele acontece de forma muito instantânea, no aqui e agora. Porque é quando você percebe que está sempre com essa possibilidade de escolher entre viver novamente com um rótulo, novamente julgar a realidade com a sua mente, ou estar presente e apenas viver cada experiência como ela realmente é. Nova, desconhecida, única, inédita. Você sempre está vivendo a vida inédita à sua frente. Você sempre está vivendo aquilo que é eterno, único e não se repete. Mas precisamos estar livres desse eu ilusório para reconhecer essa dádiva que é viver o agora, o momento presente, que é viver o dia de hoje, que é viver esse momento como ele realmente é. Diz aí para mim, nos comentários, o que você acha, se existe o livre-arbítrio ou não. Eu fico nesse parênteses em duas dimensões ele não existe. Em uma, estamos apenas repetindo padrões, em outra, estamos deixando a inteligência da vida fluir sobre nós, do ser, da consciência mais ampla, de quem você realmente é em essência. Mas entre essas duas dimensões existe a escolha, a verdadeira escolha, a única real escolha que vai transformar a sua realidade, que é a escolha de você seguir nessa identificação, seguir com o eu ilusório ou seguir em direção à verdade. Se você me ouviu até aqui e isso fez sentido para você, tem uma oportunidade para você seguir na direção à verdade, seguir na direção de se conhecer em verdade e com isso se libertar aí daquilo que você não está escolhendo, se libertar dos padrões que acabam repetindo e trazendo insatisfação, infelicidade, a busca pela felicidade do futuro, deixando de viver o seu melhor no agora. Clique no link no perfil, clique no link aqui abaixo e conheça o VSL, que é uma mentoria individual, um acompanhamento diferenciado para você compreender o novo estado de consciência e esse estado de presença, que é sobre você já perceber aonde está a sua verdadeira escolha. Não escolhemos muita coisa que está acontecendo à nossa volta, mas, em verdade, você pode sim escolher como reagir a isso. Mas para isso, precisa ver essa escolha, ver essa possibilidade. E para ver essa possibilidade, você precisa reconhecer os padrões, reconhecer a sua presença, reconhecer esse estado de consciência que é livre dos pensamentos, que é o seu silêncio, que é a sua paz, que é a sua completude, que já estão aí dentro, aqui e agora. Vamos fazer um excelente e abençoado dia. Até um próximo vídeo, uma próxima live. Se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.